Bom, e agora já estamos aqui ao vivo no esquenta da CPI, agradecendo já antes de tudo a participação mais uma vez do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que já registrou presença e veio aqui falar com a gente, daqui a pouco começa a reunião. Bom dia, senador. Bom dia. Sobre esse depoimento de hoje da Emanuela Medrades, o senhor acredita que mesmo com esse direito de não responder a todas as perguntas, ela vai contribuir a respeito, por exemplo, da Precisa, ou o senhor acha que o envolvimento dela com os invoices, com esses documentos, ali, essas irregularidades que vocês apontam e suspeitam ali de algo intencional, que ela também possa estar envolvida? Bem, eu acho que, de toda forma, essa decisão tomada pelo Supremo, embora nós acatemos e respeitemos, mas nós não podemos concordar, porque essa senhora, ela é crucial para esclarecer o papel central nesse esquema de corrupção, na aquisição de vacinas e de outros insumos do Ministério da Saúde, pelo envolvimento dessa empresa, a chamada Precisa. Essa senhora não está sendo investigada. Essa senhora sequer saberá o que é que poderá incriminá-la. De modo que nós entendemos que essa decisão tomada pelo Supremo termina prejudicando muito o trabalho que nós vamos fazer hoje. Mas, de toda sorte, nós vamos tentar entender todas essas coisas sobre as quais vocês estavam falando. Essa contratação da Precisa como intermediária, uma empresa com antecedentes profundamente negativos no relacionamento com o Ministério da Saúde e com secretarias estaduais e que foi escolhida, certamente não foi por uma decisão da Bharat e Baratec, mas provavelmente por alguém que indicou-a para ser a empresa intermediária na aquisição dessas vacinas indianas. E eu acredito que dificilmente a doutora Emanuela vai querer nos revelar essas coisas na medida em que ela tem uma espécie de salvo-conduto para não falar. Senador, bom dia. É a Júlia do Aguibe aqui de São Paulo. Obrigada pela sua presença no Em Ponto. Senador, fiquei com uma dúvida. Essa discussão sobre se a pessoa é investigada ou testemunha, ela acaba atrapalhando os trabalhos da própria CPI. Porque tem gente que é convocado como testemunha, mas que entende que está sendo investigado e aí consegue no STF, está certo, conseguir isso, se de fato está sendo investigado, a proteção que a Constituição dá. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo e a Constituição está aí para proteger as pessoas. Agora, no caso dela, da Emanuela Medrades, se eu não me engano, queria tirar essa dúvida com o senhor, há pedido de quebra de sigilo dela, não há? Então, ela de fato é investigada, não, senador? Não. Ao que me conste, posso estar enganado, mas ao que me consta, ela não teve quebra de sigilo. Nós tivemos quebra de sigilos do proprietário da empresa, que, aliás, tem um capital societário no valor de R$1 na Precisa. Só isso já é motivo de muita investigação nesse caso. Quem domina a Precisa é a Global, que tem 99,5% do capital dessa empresa Precisa. E, ao que me consta, ele sim teve o sigilo quebrado, a empresa teve, mas ela, como diretora técnica, ao que me consta, não tem ainda nenhuma quebra de sigilo, nem nenhuma ação de investigação em relação a ela. Daí porque nós questionamos essa decisão que foi proferida ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Senador Otávio Guedes, bom dia. Senador, o presidente Bolsonaro jogou na fogueira o líder do governo dele, Ricardo Barros, apontando como responsável por essa operação Covaxin. Efetivamente, a operação Covaxin é Ctrl-C, Ctrl-V do que aconteceu na gestão Barros para a compra de medicamentos de doenças raras. Inclusive, é a mesma empresa, né, a Global, que aparece agora com outro nome, outra cepa. Agora é a cepa Precisa que aparece. Mas, assim, ontem o Valdo trouxe um documento que mostra que o Elcio Franco, 9 dias depois de contratar 20 milhões da Covaxin, pediu mais 50 milhões. Então, assim, não pode ser só o Ricardo Barros. Sim, com toda certeza. Eu acredito que hoje no Ministério da Saúde existe um esquema com várias ramificações. E em muitos momentos o que dá a entender é que existe inclusive uma disputa
entre grupos internamente no Ministério da Saúde por essa espécie de butim, não é, da venda de insumos no Ministério, da compra de insumos no Ministério da Saúde, e é dessa maneira que a investigação precisa ser feita. Além do mais, ninguém consegue, especialmente estando fora do Ministério, mesmo que tenha pessoas suas ali trabalhando, se não houver um entendimento ou uma capacidade de ascendência sobre os dirigentes mais relevantes do Ministério, dificilmente essas coisas acontecem. Então, eu acompanho o seu raciocínio no sentido de que o Ricardo Barros pode e tem uma influência lá dentro, mas isso não se faz, pelo menos, sem algum tipo de acordo entre outros atores que também estão lá dentro exercendo atividades ilícitas. Senador, aquele detalhe da negociação com a Covaxin, de comprar do laboratório indiano e pagar em Singapura, juntando com essa situação aí da celeridade que vem sendo apontada de servidor dizendo que sofreu pressão interna para dar celeridade a esse contrato da Covaxin, e aí, a despeito daqueles outros contratos que a gente já citou, como o da Pfizer e da Coronavac, isso inspira algum tipo de cuidado especial? Isso faz vocês acharem que tem algo estranho nessa negociação? Com certeza, há algo muito estranho. A redução do número de doses a serem entregues, já havia um atraso na entrega da primeira carga que viria para o Brasil em termos dessas vacinas. Essa empresa que não fazia parte do contrato e, de repente, se torna a receptora dos pagamentos da empresa, do Ministério da Saúde, tudo isso é muito, digamos assim, suspeito. Agora, a principal questão, na minha avaliação, é a própria presença da Precisa como empresa intermediadora. Afinal de contas, essa empresa já tinha um antecedente com o Ministério da Saúde, e vocês já citaram aí, de ter passado um calote de 20 milhões de reais em medicamentos para doenças raras que não foram entregues, e mesmo assim a empresa recebeu por essa venda que terminou não se concretizando com a chegada dos produtos. É uma empresa que já tem antecedentes também em escândalos nas secretarias estaduais de saúde na própria pandemia. E é uma empresa que ganhou uma licitação juntamente com outras para a aquisição, para a venda de preservativos femininos, e teve um aditivo de 100% no valor do contrato num espaço de tempo extremamente curto e que não atingiu outras empresas que também foram vencedoras da mesma licitação. Ora, uma empresa com esses antecedentes, ela não poderia jamais ser a intermediária de um contrato que envolve uma quantidade tão expressiva de vacinas e também um valor econômico, um valor financeiro extremamente elevado também. Então, eu acho que mais importante do que todo esse debate sobre o invoice é o debate do porquê a Precisa é a intermediária nesse contrato. Senador, só para complementar a informação, então, no dia 30 de junho, a CPI quebrou o sigilo do Pazuello e também autorizou a quebra do sigilo telefônico e telemático da Emanuele Medrades. Então, acho que aí, talvez... Não, desculpe, só para a gente finalizar... Nesse aspecto se justifica. Tá, queria que o senhor explicasse, então, por gentileza. Eu estava raciocinando em termos de sigilo financeiro, sigilo bancário e fiscal. Na verdade, se realmente houve essa quebra de sigilo telemático e sigilo telefônico, enfim, com certeza, então aí nesse caso cabe. E nós vamos ser cuidadosos no sentido de tentar abordar outros temas. Aliás, esse é um tema que a CPI precisa discutir, que é que muitas vezes algumas decisões que nós tomamos, e são todas elas relevantes, terminam por ter consequências, não é? E aí, nesse caso, me parece que a decisão do Supremo foi correta e eu aqui me penitencio pelo comentário que eu fiz. E espero que ela possa, naquilo que não diga respeito a isso, responder a todas as nossas inquirições. Senador Humberto Costa, mais uma vez conosco aqui no Esquenta da CPI. Muito obrigado, senador. Uma boa reunião para vocês aí. Segue agora o Em Ponto. Júlia. Legal, Vinícius. Obrigada. Senador, muito obrigada pela entrevista. Bom trabalho para o senhor. A gente se fala da próxima vez.